Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Projeto Root. Me chamo Diego Costa e sou um dos administradores do projeto juntamente com o Júlio César. Então hoje veremos uma aula sobre distribuições Linux, tá, para desktop. Então algumas pessoas acabam perguntando qual é a distribuição que eu utilizo, né? Então a distribuição, na verdade, o que é uma distribuição Linux, né? Então é um conjunto de um set de programas, né? Um conjunto de programas que tem a interface gráfica para a utilização do dia a dia do computador. Não necessariamente precise usar um desktop para fazer as minhas tarefas. Eu posso utilizar por shell. É claro que para facilitar, né, na navegação, para facilitar a usabilidade, o desktop ele é interessante. Então, o que eu trago hoje para vocês aqui, eu talvez vá ter que dividir em duas partes a videoaula para não ficar muito extenso, tá? Então, hoje a gente está começando um novo projeto, onde a gente vai trazer informações sobre Linux, servidores, desktop e tecnologia. Então, nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês a instalação de duas distribuições que eu já utilizei, né? Então, não necessariamente sejam as distribuições que eu acho as melhores, né? São as que são mais fáceis de instalar e utilizar. Podem notar que a minha voz está um pouco rouca, mas é que está 4 graus na minha cidade, então está bastante frio aqui, tá bom? Vamos começar então. A primeira coisa que se deve fazer é, obviamente, adquirir, né, a ISO de instalação do produto, né? Então, eu aconselho a fazer o download diretamente dentro do site do desenvolvedor, tá? Então nós vamos ver aqui Linux Mint, tá? E posteriormente vamos instalar e ver também o Ubuntu, que são no meu ver, são as duas distribuições mais utilizadas em termos de desktop, né? O Ubuntu é uma distribuição muito popular, né? Então por isso que o pessoal acaba utilizando ela. E a Linux Mint é uma distribuição que ela é baseada em Debian e Ubuntu, tá? Inclusive essa última, a 17, ela é baseada no Ubuntu, tá? Com 5 anos de tempo de suporte, né? Então eles chamam Long Time Support, né? Maior tempo de suporte da distribuição, que é 5 anos. Tá? Então, o download pode ser feito, tá, através dos links mostrados aqui, ó. E uma das características do Linux, tá, é justamente a questão do desktop. Qual é a interface que vai se utilizar? Tá? Diferentemente de sistemas Microsoft, tá, o ambiente Linux ele te traz diversas opções de desktop, tá? Não somente uma interface, mas tu podes fazer a escolha pela que mais te agrada, tá? Então existem algumas diferenças, né, entre elas, mas a parte do sistema, internamente o sistema é o mesmo, né? Só muda, como a gente costuma chamar, perfumaria, né? Então só muda o layout, né, do desktop. Então, dentro do Linux Mint, nós temos algumas vertentes de desktop. Tem a Cinnamon, né, que seria a que eu estou utilizando no meu sistema nativo no momento, tá? Então, antes mesmo de eu começar a gravar, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele é uma interface semelhante ao Windows. Dá para botar alguns efeitos, né? Então tem algumas características de Windows, mas ele é é um desktop completamente remodelado, redesenhado, né? E
também um desktop leve, tá? Então esse é o Cinnamon, tá? Ou Cinnamon também, né? Existem as versões 32 bits e 64 bits, tá? Onde também tem a Cinnamon, né, com no codecs, ou seja, sem codecs de vídeo, né, então, e áudio. Porque em alguns países, até ele explica ali que em alguns países esses codecs eles não são licenciados, tá? Não existe a licença para se utilizar naquele país. Então, pro desenvolvedor, né, ele teve que para poder entrar naquele país e distribuir a sua versão de Linux lá, ele teve que então remover os codecs. Então por isso que existem as versões no codecs, tá? Onde nós temos também a Cinnamon OEM. Eu testei ela recentemente, tá? Essa aí é uma desktop novo, né? Uma característica nova, onde a OEM seria aquela pré-instalação do Linux, né? Então tu vai lá e faz toda a instalação do sistema como tu queira, né, para tua empresa ou para uma escola, sei lá o que for ser utilizado. E aí quando tu determinar que está pronta aquela distribuição, né, que está pronta aquele pacote, tu vai lá e clica numa opção do desktop que ele remove o usuário que foi utilizado, né? E quando for reiniciar a máquina, ele acaba solicitando os dados como nome de usuário, senha. É como se fosse uma máquina recém retirada da caixa, né? Então essas são as três opções de desktop Cinnamon, tá? Existe também o Mate, que é uma interface gráfica leve, extremamente leve, e parecida com Windows também, né? A barra embaixo, traz algumas características do sistema Windows também, mas é uma interface bem leve mesmo. Então eu já testei a Mate, né? Acho interessante o projeto deles, mas não posso afirmar que seja a melhor, né, interface. Eu acho que isso aí vai de cada um, tá? Não vou dizer que é a melhor interface gráfica, porque na verdade ela fica semelhante ao sistema Windows, tanto a parte de menus quanto as janelas também. Não que não seja possível fazer isso em outras, tá? É só uma característica mesmo. É um projeto que tenta trazer um ambiente mais limpo, mais tranquilo, limpo em sentido de poluição visual no desktop, né? Ele é bem leve, né? Então é uma versão para se testar também. Também tem a versão no codecs também, né, sem os codecs da mesma maneira, e também tem a versão OEM também, que é da mesma maneira lá do Cinnamon OEM. Ele também é a instalação, a pré-instalação do sistema operacional. Tem também a versão KDE Desktop, já é um ambiente gráfico bastante antigo, em sentido de tempo de Linux, né? Vem desde das primeiras versões de Linux desktop, o KDE vem se mantendo, tá? Então o KDE é uma interface gráfica semelhante a Windows. Antigamente era considerado o desktop mais próximo ao Windows, né, que se tinha. Hoje em dia já não, mas é uma interface gráfica bonita, bem desenhada. É claro que eu falei que ela era antiga pelo projeto, mas eles vêm atualizando o projeto desde sempre, né? Sempre veio atualizado. Então, só que ela já é uma interface mais pesada, assim, ela já tem um peso maior. Então, se o teu hardware não é um hardware muito novo, então não é aconselhável, tá? Eu já utilizei bastante a KDE, hoje não utilizo mais, eu acho ela extremamente pesada, mas é uma interface bonita, tá? Tem o
FCE, que essa sim é uma interface gráfica extremamente leve, é a interface mais leve que eu conheço, tá? De desktop, que eu já utilizei. Existem outras mais leves, mas que eu já utilizei, sinceramente essa daí para mim foi a mais leve até hoje. Não é um desktop muito bonito, né? Ele não tem um trabalho 3D, sombras, ele é um trabalho mais de deixar o desktop leve mesmo. Então a preocupação deles não é fazer um desktop bonito, né? Sim um desktop rápido. É interessante esse projeto porque eu já utilizei, desculpe, eu já utilizei o XFCE em máquinas com menos de 512 MB de memória RAM e funcionaram normalmente. É claro, existe uma certa diferença entre outras máquinas que estavam com mais memória, mas ela funcionou normalmente em máquinas bem antigas, tá? Então, baseado nesse leque de opções, cada um pode escolher o que mais se adequa à sua necessidade, ou ao seu gosto, ou até mesmo ao seu hardware, né? Então é só fazer o download tanto nas versões 32 bits como na versão 64. Notem que a versão OEM ela só tem em 64 bits. Tá? Então é uma característica lá do desenvolvedor, né, de quando for a versão OEM somente em 64 bits. Então tem que tomar cuidado nesse momento. Tá? Se o teu hardware não suporta 64 bits, então tem que escolher uma das outras vertentes da distribuição. Isso falando na questão do Linux Mint. Talvez outras distribuições a versão OEM se tenha em 32 bits. Nessa distribuição Linux não existe, tá? Lembrando também que essa é a versão Linux Mint 17, codinome Kiana, tá? Então eles colocam nomes, né, nos sistemas, é um codename, né, um apelido, né, um nome simbólico. Então, se procurar em algum local sobre Linux Mint Kiana, é a versão 17. Tá? O Linux Mint 17 é o codename Kiana. É uma característica de cada desenvolvedor, não que isso seja uma regra, assim como o Ubuntu também coloca alguns nomes, né, codenames bem estranhos. O Linux Mint, por ser uma distribuição baseada em Ubuntu, segue nessa mesma linha. Tá? É possível também fazer o download aqui nessa página do manual, tá? Então a opção de clicar aqui e visualizar o manual, e inclusive na língua brasileira, ó, tá? Só que notem que está bem desatualizado, ó, tá lá na versão 7. Caso queira a versão atual, eu aconselho a utilizar a versão inglesa aqui, ó, na versão 17. Tá? Então é só fazer o download do PDF da distribuição, tá? E tanto aqui, ó, tanto para Cinnamon como a Mate, ó, KDE, ó, lembrando que em português é só a Mate, ó, não tem a Cinnamon, não tem em português, tá? Bom, vamos partir então para a instalação, tá? Vamos deixar o momento de falar do Ubuntu quando eu for instalar o Ubuntu, tá? Para essa vídeo, tá? Eu vou utilizar uma virtualização, então eu vou utilizar o VirtualBox para fazer a instalação de uma máquina virtual. Então eu vou começar com um novo, vamos colocar aqui Linux Mint 17, tá? É um Linux, é um tipo Linux. Aqui a versão, tá? Se não existir a versão que for instalar aqui, eu aconselho a colocar sempre Other Linux, tá? Poderia colocar como Ubuntu, poderia, ó, tá aqui o Ubuntu, mas não é aconselhável, né? Na hora de botar a máquina pode ser que aconteça algum problema. Então, quando não existir aqui a distribuição que vai ser instalada, coloque Other Linux, né? Outro tipo de Linux, tá? E se for 32 bits, vai ser 32 bits, 64, 64. Então eu, nesse caso eu vou usar 64 bits. Vamos
Vamos avançar e escolher a quantidade de memória RAM. Eu não tenho muita memória RAM nessa máquina, tá? Então eu sei que se eu colocar 1024 não vai prejudicar o vídeo, tá? 1 GB de memória RAM não vai prejudicar o vídeo e também não vai deixar a máquina muito lenta. Então vou deixar com 1 GB de memória RAM. Caso se tenha mais memória, aconselho a colocar pelo menos 2 GB de memória, tá? Para rodar o sistema mais liso, tá? Então vamos avançar. Na hora de escolher um disco rígido, eu vou criar um novo disco rígido. Pode ser um padrão VDI, não tem problema, tá? Nós vamos utilizar esse padrão por enquanto. Vamos usar o dinamicamente alocado. O nome, né, da pasta que vai ser criada pode ser Linux Mint, não tem problema. E vamos colocar um HD para ela de 40 GB, tá? Pode ser menos ou pode ser mais, tanto faz, mas é que eu vou estipular 40 GB para não ficar muito espremido o meu sistema, tá? Então eu vou deixar ele com 40 GB e vou criar. No momento que ele criou, notem que ele adicionou na lista. Vamos clicar em configurações com o botão direito, configurações, ou lá em cima na engrenagem. Nós vamos obter agora as informações da distribuição aqui da nossa instalação, tá? Nosso sistema. Então, nós temos sistema. Vamos botar para ele reiniciar a máquina primeiramente pelo CD-ROM e depois utilizar o disco rígido e vamos desmarcar o disquete que não é utilizado mais. Processador. Como no meu caso o meu hardware permite, vou botar 2 CPUs para o desempenho da minha máquina. Vou deixar tudo habilitado. No monitor não há necessidade de eu habilitar 3D, caso o hardware deixe. Pode ser habilitado. No caso aqui da vídeo eu não vou habilitar porque é só para demonstrar. Eu até aconselho quem for instalar juntamente com o projeto, deixe da maneira padrão, não tem necessidade não de momento, tá? O armazenamento, notem que aqui nós temos então a nossa controladora IDE com um Linux Mint 17.VDI, que seria, né, o HD, simbolizando o HD. Tá? Pode ser um SATA? Pode, mas não tem problema se ficar IDE, não tem problema. Nesse caso de simulação não teria problema. Aqui o nosso secundário, né? Então nós vamos colocar aqui o nosso disco, né, de instalação. Então eu vou selecionar a ISO que eu fiz o download ali, através do link. Tá? Então eu vou em Downloads e vou escolher então Linux Mint 17 Cinnamon 64 bits versão 2. Tá? Então vamos escolher ela e vamos abrir. Ela é 1 GB e pouco, tá? Então ela vai carregar. Em áudio não é necessário mexer. Em rede eu aconselho a fazer da seguinte maneira, tá? Isso vai variar para cada pessoa, tá? Então eu vou utilizar no sistema de placa em modo bridge e ele vai receber endereçamento através da minha WLAN 0, que é a minha rede wireless. Caso eu queira colocar por cabo, eu vou utilizar então ETH0 no lugar de WLAN 0. No meu caso eu estou utilizando rede wireless, então WLAN 0. Na opção avançado, tá? Eu aconselho a utilizar essa placa de rede aqui. Se vocês notarem, existem outras, tá? Mas essa daqui funciona perfeitamente em /1000, tá? Mas aí vocês vão se perguntar, mas como vai funcionar em /1000 se ela está em cima de uma placa wireless? A transmissão da minha rede, ela vai ser via wireless. A minha transmissão entre a máquina virtual e a máquina real, ele vai utilizar um modo bridge, né, ou seja, uma ponte entre a minha placa de rede real e a minha placa de rede virtual, tá? Então, a minha placa de rede virtual, ela vai ser considerada uma placa de rede por cabo, tá? Infelizmente o VirtualBox ele não trabalha com dispositivo wireless, tá? Ele só trabalha dessa maneira, tá? Então
que a gente vai selecionar aqui? A gente vai selecionar a placa e o modo promíscuo a gente vai permitir tudo. Tá? Dessa maneira a gente vai conseguir permitir todo e qualquer tipo de comunicação entre a placa real e a placa virtual. Tá? Então, após essa informação e essa configuração, se quiser adicionar mais placas, ó, é possível ativar 4 adaptadores de rede. Lembrando que sempre vai ser a tua placa real, física aqui, né? E a placa virtual vai ser abaixo, tá? Vamos aqui ao lado novamente. Portas seriais não há necessidade. USB, eu costumo deixar marcadas essas opções para ele ter um dispositivo USB reconhecido no meu Linux virtualizado. Pastas compartilhadas não tem necessidade, mas caso eu queira compartilhar com o meu sistema virtual, eu posso acrescentar uma pasta aqui e ele vai aparecer no meu sistema virtual como se fosse uma pasta na rede. Bom, feito isso, é clicar OK, ele vai voltar novamente para a tela do Linux Mint, onde nós vamos inicializar então a nossa máquina virtual.